E esse é mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Para você ficar sabendo de tudo que acontece, ver tudo que a gente falou, você clica no link aqui na descrição. Aproveita e já se inscreve. Mas, Nick, existe um otimismo muito grande do São Paulo para contratá-lo, muito pelo fator, ele já foi na Barra Funda, a esposa dele ganhou camisa, a gente vai mostrar o post depois dela, conversou com o Zubeldia, é um cara que já está quase que assim, dentro do dia a dia do clube, ele foi já lá para Itaquera no Clássico e foi falando para o seu empresário que ele gostaria de estar próximo desse grupo, próximo desse elenco e observar o time do São Paulo de perto. É um cara que está fazendo um esforço enorme para vir. Acho que por isso, só por esse fator, Nick, já é um cara que eu já credencio como bom reforço pela forma que ele está chegando, pela forma que ele chega querendo estar aqui, Nick. Não, realmente a gente imagina que por esse contexto todo que você colocou, né? Ele ir na Barra Funda, já conversar com o treinador, já ter um acerto dele com o São Paulo, a parte do clube com o jogador, ter ido na Neoquímica assistir o jogo presencialmente, almoçado lá não sei o quê, né? O Hernan até trouxe em um vídeo recente que é como se ele já fizesse parte do elenco, né? Já se sente parte do elenco. A gente imagina que tudo isso indica que vai dar certo a negociação. Ah, mas falta ainda o clube, claro. Falta o acordo do São Paulo com o Al Rayyan, que é 50% do negócio, pelo menos, né? Não adianta você ter tudo acertado com o jogador e não com o clube. Mas a gente tem visto recentemente que nas negociações, na grande maioria das negociações, a vontade do jogador acaba pesando muito, né? Principalmente um cara que é estrangeiro, tá jogando lá no Al Rayyan, ele tem contrato só mais um ano lá, então a partir do fim do ano ele pode assinar e sair de graça. O empresário dele tem um bom trânsito, tanto lá quanto no São Paulo, então provavelmente deve ter dado ali uma certa segurança de que ele consegue intermediar, né, essa transação e conseguir a liberação também lá do clube dele, enfim. Eu acho que se o São Paulo não tivesse mesmo otimista e esperançoso de que essa negociação vai sair, não estaria fazendo toda essa movimentação pública, né? Mostrando que o Thiago estava lá, mostrando a foto da esposa, que também é uma das empresárias dele, pelo que eu vi de matéria. Senão o clube estaria tratando meio como uma visita de um ex-jogador, né? Como a gente vê geralmente. Mas depois que sai tudo isso, o Belmonte assume que já fez a oferta para o Al Rayyan, que com o Thiago está tudo certo. E considerando tudo isso que eu já falei, a gente imagina que isso pode estar realmente próximo. Para o São Paulo seria um ganho muito grande, cara, não só pela qualidade do Thiago, a versatilidade dele, como ele pode jogar em várias posições pelo meio, fisicamente sempre foi um jogador muito interessante, mas também por ser uma posição que o São Paulo está sofrendo um pouco, né? Talvez não sofrendo diretamente, porque os resultados continuam sendo razoáveis para bons, mas sem o Pablo e sem o Bobadilha, só sobraram ali o Luiz Gustavo e o Alisson, né? O Luiz Gustavo já com uma idade mais avançada, o Alisson já é uma improvisação do ano passado que deu muito certo. O resto todo ali, ou é a molecada da base, o Negruti, o Iba, ou são jogadores que também teriam que ser adaptados na posição de volante, como o Michel, o Galopo, ou o próprio Nestor, que a gente não sabe se vão render da mesma forma, ou são os emprestados, como o Jackson Mendes e o Lisiero, que podem ser testados só quando a janela abrir. E nesse meio tempo, fica uma posição importantíssima para o time, para a forma como o time joga, uma sequência muito grande só com 2 jogadores disponíveis. Então, seria muito interessante para o São Paulo conseguir essa contratação, seria um ganho muito grande esportivamente, pensando não só na sequência dessa temporada, Libertadores, etc., mas, de repente, já numa saída do Pablo, que iminentemente vai acontecer, e já teria uma reposição ali com o Thiago. E só para trazer a ordem cronológica dos fatos, Nick, para quem tem dúvida da negociação do São Paulo com o Thiago Mendes, foram os sinais verdes, né, que fizeram o São Paulo avançar nesse negócio. Sexta-feira, o São Paulo teve uma reunião com ele, por quê? Porque chegou a informação na cúpula da diretoria do São Paulo que o Cruzeiro, o principal interessado por ele, tinha saído um pouco da disputa porque tinha priorizado o foco no Matheus Henrique. E aí o São Paulo, que também estava de olho no Matheus Henrique, foi lá e foi atrás do Mendes para entender as ambições profissionais dele. O papo sexta-feira era a expectativa de entender o terreno, mas o Mendes, assim, quase que se jogou no colo do São Paulo. Falou que queria jogar no clube, quer jogar a Copa Libertadores
sente muito por 16, sente que tem uma dívida com o torcedor por 16, que ficou sentido com o São Paulo não ter conseguido ganhar a Copa Libertadores. Então, foi muito em cima disso o papo com ele, e aí o São Paulo falou, opa, esse cara tá a fim de vir e vai nos priorizar. E aí no sábado ele foi na Barra Funda, a gente tem até aqui a foto da esposa dele que ganhou uma camisa, né? Fizeram certo, agradaram a patroa, tá tudo certo agora. Mas foi na Barra Funda, conversou mais uma vez com a diretoria do São Paulo, conversou com o elenco, almoçou com o elenco. Isso é simbólico, né, Nick? Não é uma coisa pequena. O cara, pô, foi na Barra Funda e almoçou com os futuros possíveis novos companheiros, né? Então, até o cara do grupo fala, pô, esse cara tá aqui, tá almoçando com a gente, pô, esse cara vai fechar em dado momento. Então, almoçou com seus companheiros e aí é o segundo aval positivo, conversou com o Zubel Dias. O Zubel Dias expôs a conversa na coletiva, dizendo que é um cara que ajudaria muito. Ele deu esse aval e gosta bastante da ideia. Feito isso, esses dois pilares, chega o segundo pilar, que é a oferta apresentada ao Al Rayyan que o São Paulo teve nas últimas horas. A oferta foi apresentada, estão esperando o desdobramento oficial disso, o aceite ou uma contraproposta. Fato é, está acabando o contrato dele com o clube do Catar, então já está se encerrando, ele tem aí 9, 10 meses de vínculo, considerando o início da janela. É um jogador que o Paulo Pitombeira, que é o empresário dele, tem uma boa relação com o São Paulo, é empresário do William Gomes e de tantos outros. É um cara que o Paulo Pitombeira também exerce uma influência grande em gestão de clubes do Catar, então ele não é só um cara empresário que tem um jogador ali, ele é bem relacionado com as diretorias do Al Rayyan de clubes catares. Então, Nick, é aquele 95%, né? Dá para dizer dessa forma. Foi feita essa oferta, há uma expectativa de, assim, no máximo algum ajuste de valores, mas o São Paulo está bem confiante que o Mendes será jogador do clube para essa janela, e ele é um cara que está muito afim. Eu diria que o improvável hoje é Melai, não o contrário, né? Então, é um jogador que está bem próximo. E dito isso, Nick, eu acho que é um jogador que ajuda bastante o São Paulo. Eu acho que sim. A gente já tinha visto algumas declarações do Thiago Mendes antes, e ele tinha um pouco esse perfil de jogar para a torcida, né? Não só para a torcida do São Paulo, mas teve uma época que o Flamengo também estava interessado e tudo mais. Até quando ele vem dar essa entrevista para o Hernan, que a gente comentou aqui numa live, né? Até que você falou, pô, se eu fosse lá do Al Rayyan, eu estaria puto com ele, porque ele se colocou meio no mercado, né? Então, ele sempre teve um pouco esse perfil. Mas na hora que sai dessa coisa mais folclórica de rede social e coisa, e vai para tipo, porra, eu vou no CT, eu vou conversar com o treinador, vou almoçar com o elenco, aí fica uma coisa mais concreta, né? Foi assistir ao jogo contra o Corinthians e tudo mais. Para mim, cara, conforta muito saber que o Zubeldia deu esse aval. E não é que a gente acha que ele deu o aval ou é uma apuração interna ou coisa do tipo. Ele falou na coletiva depois do jogo contra o Corinthians que conversou com o Thiago Mendes e que o Thiago Mendes seria um cara que aportaria muito no São Paulo, né? Que ajudaria muito o São Paulo, né? Traduzindo. Então, quando ele fala isso publicamente antes do cara chegar, depois não vai ter aquele discurso que a gente já viu com outros treinadores de falar, mas eu nem queria, não era bem o que eu imaginava, não fui eu que pedi, me deram o que tinha. Então, assim, ele já está falando antes da contratação que é alguém que ele enxerga com bons olhos e alguém que ele enxerga que vai agregar no plantel do São Paulo. E aí, curtiu esse corte? Deixe o seu like então e se inscreva, dê essa moral para Arquibancada Tricolor, ative o sininho e tem na descrição também um link para você conferir a íntegra do papo, que foi muito bacana também. Valeu!